Olá, amigos, amigas. Muito bom ter a sua companhia aqui conosco. A partir de hoje, estamos dando início ao programa Conversando com Joana, pelo canal do YouTube da AME Cambuí. E AME, para quem não conhece ou não sabe o que significa, é uma sigla que quer dizer Aliança Municipal Espírita. E ela tem o objetivo de agregar os centros, de uma cidade ou de cidades próximas para que possam desenvolver trabalhos, juntos com o objetivo de divulgar sempre essa doutrina consoladora, esclarecedora, acolhedora, que é a nossa doutrina espírita por todos os meios possíveis. Em relação à AME Cambuí, ela é formada pelas cidades, pela cidade sede, que é Cambuí, e também pelas cidades chamadas Córrego do Bom Jesus, Extrema, Camanducaia e Estiva. E essas cidades, claro, possuem pelo menos um centro espírita em cada uma delas. Então, para iniciar nosso programa, vamos pedir ao alto, que nos assista, nos inspire, nos proteja, nos estimule a continuar sempre nesse propósito de estarmos falando de doutrina e falando para todos que possam conhecer esse belíssimo trabalho deixado pelo codificador Allan Kardec para o nosso esclarecimento, a nossa mudança de olhar sobre a vida. Sejam conosco, bons espíritos, em nome de Jesus, graças a Deus. Muito bem, amigos e amigas, a proposta desse programa é ir ao ar sempre na primeira sexta-feira de cada mês. E para isso, claro, contamos com a sua presença para juntos aprendermos os temas que foram trazidos por Joana de Ângeles nos vários livros que trouxe para nós. E hoje é o nosso primeiro programa, no dia 1º de maio de 2026. E um dia também importante para o movimento espírita, que foi o dia que nasceu entre nós o apóstolo espírita de Sacramento, Eurípides Barçanufo, aquele que fundou o primeiro colégio espírita, o Colégio Allan Kardec, e que auxiliou tantas pessoas, uma vida que vale a pena conhecer para quem não conhece e principalmente imitar por todo o bem e todo o legado que ele nos deixou. Então vamos conversar com Joana? Mas quem foi Joana de Ângeles? Esse espírito que acompanhou o nosso saudoso expositor espírita baiano, Divaldo Pereira Franco, por toda a sua vida, encerrada ano passado, em maio, com 98 anos de idade, foi sua mentora e também ela é um espírito que deixou 2 mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo, assinando Espírito Amigo. E também sabemos, através de Divaldo, de algumas das encarnações anteriores de Joana. Ela caminhou com Jesus, como Joana também, Joana de Cusa, porque era esposa de um funcionário, de Herodes Antipas, chamado Cusa, um alto funcionário, um dos seus administradores. Então veja a resistência que ela sofreu, mesmo assim ela resolveu acompanhar Jesus, ouvir Jesus, auxiliá-lo até mesmo financeiramente na sua campanha, junto aos seus apóstolos, discípulos aqui, e acompanhou até o fim, quando ali aos pés da cruz, ela foi uma daquelas mulheres que estavam ali chorando, não entendendo o que aconteceu. Ela chegou a intervir com Cláudia, a esposa de Pôncio Pilatos, em favor de Jesus, mas não conseguiu, claro, pelo que nós conhecemos. Mas veja a sua importância, o quanto que ela bebeu da fonte ali diretamente de Jesus. Depois ela volta no século XVII, no México, como Juana Inés de la Cruz, a monja da biblioteca, porque gostava muito de estudar, muito de ler e escrever. Século XVIII, vem para o Brasil, na Bahia, como irmã Joana Angélica, considerada a mártir da independência do Brasil, porque
deixou-se assassinar para defender as monjas, né? De onde ela era a abadesa, a responsável. E também, no século XII, ela foi uma das mulheres que caminhava com Francisco de Assis. Né? E sempre, né, ela mesma diz, qual o objetivo em cada uma dessas encarnações? Preservar os ensinamentos do Mestre Jesus, aproximando esses ensinamentos dos ensinamentos originais, já que ela ouviu ali direto da fonte e que estava sendo, de alguma forma, deturpado ou não muito entendido pelos que vieram depois. Né? Então, ela quis voltar à fonte, ao original. E ela sempre diz também em seus livros que a melhor forma de vivenciar o Evangelho é ser o Evangelho. Né? Saindo daquela postura passiva para, então, por meio da vontade, impulsionar a mente para vibrar no fundo da alma, né? Tomando a decisão firme de caminhar, seguindo Jesus, o Evangelho, os seus princípios, saindo da inércia, saindo do comodismo que muitas vezes se assenhoram de nós. E o que devemos usar para isso, segundo Joana? A vontade. É essa vontade que deve ser um convite, um chamado para a jornada, para a nossa própria responsabilidade, para auxiliar na nossa evolução, que vai nos auxiliar a conhecer a nós mesmos. Esse é o objetivo da encarnação, o autoconhecimento. Então, só por isso, ou por tudo isso que eu acabei de dizer, já vale a pena, né? Olha a importância de nós ouvirmos, estudarmos, lermos o que trouxe esse espírito de escola através de Divaldo Franco. Ela tem muito a nos ensinar. Então, que nós possamos, nesse programa, ter a sua permissão, a sua licença para falar em seu nome, inspirados, conectados com esses espíritos que querem que possamos divulgar tudo o que eles trouxeram. Então, que possamos estar aqui todos os meses, cada mês, trazendo um tema para o nosso aprendizado. Ela trouxe muitos livros, né, através de Divaldo, mas nós queremos destacar aqui aquela série chamada Série Psicológica de Joana de Ângeles, que contém 16 livros retratando temas do comportamento humano e baseados nos conceitos trazidos por psicólogos que se tornaram importantes e famosos, né, aqui no planeta, como Carl Gustav Jung, Sigmund Freud, Abraham Maslow, Carl Rogers, Melanie Klein, tantos outros, que ela vai citando, vai esclarecendo, né? E que possamos aprender de alguma forma para colocarmos em prática. Por quê? Qual é o objetivo dela? Ela quis, com esses ensinamentos, aproximar o espiritismo da psicologia, né? Que ela faria o entrelaçamento entre moral e conceitos psicológicos da ciência da psicologia. Então, o objetivo de todos esses livros, né, se a gente for ver, como eu falei, é o autoconhecimento, porque ela demonstra que não há transformação moral efetiva sem nos voltarmos para dentro, um olhar interior. O que eu sou, como eu estou e como melhorar. E isso já foi trazido por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, questão 919. Kardec também perguntou aos espíritos qual a melhor maneira do homem se melhorar nessa vida, de resistir às tentações do mal, que são muitas e constantes. E o que os espíritos respondem? Que um filósofo grego não cansava de se repetir, né, essa frase, conhece-te a ti mesmo. Né? Frase que nem era dele, ele leu lá no pórtico do templo de Apolo, em Delfos, na Grécia. Né? Então, de novo, é para dentro que precisamos entrar. Então, nessa série psicológica, com esses 16 livros, ela explica a estrutura psíquica, né? Essas que foram estudadas por esses pesquisadores que eu citei há pouco, mas ela
ela demonstra dinâmica espírita, favorecendo o entendimento da evolução do espírito que pensa, né? Ao longo da sua evolução, ao longo das várias encarnações. Então, são esses livros que pretendemos aqui apresentar em cada sexta-feira do mês, né? Cada primeira sexta-feira, para o nosso conhecimento e nosso aprendizado. O objetivo é aprendermos juntos, né? Não estou aqui como professor, não sou psicólogo, mas eu vou procurar ler, reproduzir o que está nos livros e algum comentário de acordo com o que eu consegui entender do que ela colocou. E pedimos também que seja interativo, que vocês possam enviar para o canal alguma crítica, alguma sugestão, alguma contribuição, será muito bem-vinda, né? Então vamos começar com o primeiro livro da série, Jesus e Atualidade, lançado em 1989. E nesse livro, ela traça um paralelo entre os ensinamentos de Jesus e as nossas necessidades atuais. Então, tem aqui 20 situações do nosso dia a dia, do cotidiano, que nós estamos vendo aí atormentar a civilização, né? E muitas vezes procuramos respostas para entender, né? Principalmente a questão da saúde mental. E ela diz que a terapia que precisamos, né, realizar é a terapia de Jesus, que é essa terapia capaz de nos proporcionar saúde, paz e felicidade tão almejada por todos nós. E ela reforça que todas as respostas para as questões humanas se encontram no Evangelho. Então precisamos ir ao Evangelho, ler o Evangelho, né? Esse é o primeiro ensinamento que ela aponta para todos nós. E aí vamos pensar sobre isso. Quando nós estamos desesperados, enfrentando algum problema, né? E hoje quem não está, nós recorremos ao Evangelho, não é? No nosso caso de espírita, nós abrimos um desses livros de mensagens deixados pelos benfeitores para encontrarmos uma inspiração, respirar fundo antes de tomarmos uma decisão, para tomarmos a mais correta possível. Então já começa aí o nosso aprendizado a partir de Joana, trazendo para nós Jesus e a sua terapia. E o primeiro tema deste livro, ela colocou o título Jesus e Desafios. Então vamos falar sobre desafios. Desafios fazem parte do próprio processo evolutivo humano. Alguns chamam de problemas, mas vamos chamar de desafios, né? Que desafio nos suscita a querer superar, a querer enfrentar, e não aquele peso da palavra problema. E ela diz ainda que, observando o mundo no geral, muitos de nós estamos vivendo tão somente em função dos instintos. E nos esquecemos, ou não sabemos, que existem metas sublimes e transcendentes para serem alcançadas. Ou não pensamos nisso, né? Então, não raro, essa aspiração só vem, infelizmente, ainda através da dor, né? A dor ainda é um meio necessário para o nosso despertar. Em outro livro, no livro Plenitude, ela vai dizer que dor e sofrimento são alavancas para nossa evolução moral e intelectual. Nesse livro ela diz, né, que na nossa caminhada nós vamos caindo, nós vamos levantando, né, e tendo intervalo de dores, de bem-estar, até que a gente encontre uma tranquilidade, com menos sofrimento, até chegarmos a essa plenitude sem aflição, mas também sem pressa, no tempo e no ritmo de cada um.
Hoje nós estamos na era do imediatismo, né? Tudo tem que ser agora, não dá para esperar nem o amanhã. Não é? E ela vai continuar dizendo que se estamos atrasados é porque ainda existem heranças passadas, né, de vidas pregressas que voltam através do nível inferior da nossa consciência. Muitas vezes só pensamos em comer, beber, dormir, reproduzir. Isso é satisfazer os instintos. E somos indiferentes para as coisas simples e verdadeiras, o belo, o nobre, o sadio. Vemos aí muitas pessoas, né, gastando todo o dinheiro para apenas satisfazer a questão material, atingir o gozo material, que é um gozo que causa tédio, que satura e que faz as pessoas pensarem depois até mesmo em desistir da própria vida, porque acham que a vida é só isso, né? E só isso não satisfaz. Temos visto isso. Então vamos lendo, pensando e fazendo a autorreflexão. E, felizmente, ela diz, há esperança. Isso é muito bom de ouvir, né? Só que é lento. Lentamente o homem vai despertando para realidades que antes não havia pensado. E aí aumenta a sua sensibilidade a essas outras questões, dá um novo significado à vida, começa a planejar metas para serem atingidas, né? Sai aí da inoperância da rotina, da ociosidade e começa a marchar em vias de alcançar algo maior para o espírito. Então, o homem se esquece ou não pensa a respeito que somos espíritos, em primeiro lugar. E tudo isso aqui é uma embalagem, é um envoltório que damos muito mais valor do que o ser que pensa e sente em mim. Né? Então ela lembra, há em nós, humanos, um psiquismo divino latente. Né? E ele atende aos apelos das forças superiores que têm por função nos desatrelar do cárcere celular material. Mas para isso precisamos ser capazes de captar essas mensagens elevadas, tá? Nos sintonizando com elas, mudando as leituras, mudando o que assistimos num computador, né? O que conversamos, o que pensamos, a frequência a uma casa espírita, o evangelho, tudo isso são formas de captar como a vibração superior. Né? E nesse momento, o que ela nos diz? Se experimenta o prazer ético e estético. Percebemos assim a beleza da vida nas coisas mais simples, nas pequenas coisas. E aí superamos essa brutalidade do primarismo, né, do mundo primitivo, ainda que está tão presente ainda em nós, porque nos acompanha há milênios. E vamos, nessa encarnação pelo menos, buscar agora uma nova forma de prazer, mais atraente e perene, né? Aprendendo a contemplar a natureza, aprender com a natureza, observar a natureza como faziam os antigos, contemplação. E ela nos diz, porque ela conhece a vida né, aqui na Terra, que tudo na vida são desafios às resistências. E para esclarecer melhor para nós, ela faz uma analogia com o próprio corpo humano. Quando ela diz, os batimentos cardíacos são desafios à resistência do músculo, que vai experimentá-lo. Os movimentos peristálticos, né, do sistema digestório são testes constantes para as fibras que o sofrem. A circulação do sangue, né, é quesito essencial para a irrigação das células. A respiração constitui fator básico sem o qual a vida perece. E tudo isso de uma maneira automática que não precisamos nem pensar para acontecer, para atender o sistema fisiológico, mas que também interfere no sistema psicológico, na natureza psicológica, que é
o espiritual, né? Já que corpo, mente e espírito, né, estão interligados. O que acontece num reflete no outro. Não podemos nos esquecer disso. E que também a evolução que tanto nós falamos, discutimos e estudamos em um centro espírita, ela é gradual. Tomemos cuidado com o imediatismo. Às vezes a gente começa a conhecer a doutrina, né, e já acha que lê um livro já virou André Luiz, já virou Emmanuel, um Chico Xavier. Né? Tempo, né? Vamos subindo uma escada, né, na escalada evolutiva, degrau por degrau. E cada estágio vencido, cada degrau que a gente consegue subir, é uma etapa superada. É um desafio enfrentado que culmina no ascender ao próximo degrau. Ela ainda nos lembra, o próprio universo se faz, se renova e prossegue, molécula a molécula, minuto a minuto. E ela fala também que se tem muita facilidade, também nós perdemos o estímulo. Nós prejudicamos a própria ação. E sempre tem sido assim, desde a época pré-histórica. Precisamos de uma necessidade para sairmos para uma busca. Se não há a falta, não há motivação nem criatividade a ser, né, desempenhada. Não por acaso o prefixo, né, crise e criatividade é o mesmo. É na crise que nasce a criatividade que a gente tem que se virar para continuar vivo. Fizemos isso durante a pandemia da Covid-19. Né? E hoje em dia muitas pessoas, né, ficam, que têm tudo, parece que não saem do lugar. Alguns comentam, né, que tem jovens que não querem trabalhar, que não querem estudar, que não querem nada, porque muitas vezes não sentiram a necessidade. Não precisam, tem tudo nas mãos, é tudo muito fácil. Então, não caminham. Né? E ela ainda lembra Jesus, né? Sempre voltando para o exemplo máximo, nosso guia e modelo, Jesus. A sua vida foi feita de muitos desafios e constantes. E que desafios, né? Nós que conhecemos a sua história. Porque ele trouxe para o planeta um comportamento inédito para a época e até muitas vezes para hoje, que as pessoas não conseguiram entender, muitos ainda não conseguem até hoje. E essas resistências começaram mesmo no ambiente familiar, numa pequena cidade, praticamente uma vila chamada Nazaré, onde ele morava. Muitos achavam que ele tinha ficado louco porque estava falando coisas que ninguém tinha ouvido antes, porque não entendiam. Então o outro é que está errado. Né? Outras vezes, aqueles que iam atrás dele queriam que ele desse o peixe pronto, mas ele estava querendo ensinar a pescar. Né? Por isso que ele dizia, tua fé te salvou. Ou seja, creia que você é capaz, desde que você consiga fazer a sua parte. Outro desafio na própria sociedade, uma sociedade injusta, arbitrária. Todos os dias, né, recebia provocações, né, de todos os lados, mas continuou íntegro, enfrentando tudo e todos sem ira, sem medo. Exemplo também para todos nós. E não só Jesus, se nós formos pensar aqui os pioneiros do Espiritismo, né? Aqueles que resistiram a muitas pressões também à época, principalmente início do século XX no nosso país, não foi fácil. Não foi fácil para Eurípides Barçanufo, que eu já citei hoje, em Sacramento, Carribar Schutel, em Matão, Anália Franco, no estado de São Paulo, Ana Prado, né, no norte do nosso país, Ivônia Pereira, em Minas Gerais, Chico Xavier, em Minas Gerais, Divaldo Franco, da Bahia. Todos os lugares, sempre tinha aquele, né, que veio com a mensagem de Jesus e foram atacados o tempo inteiro. E esses primeiros espíritas enfrentaram, né, muitos médios, né, que eram vistos, né, como loucos,
Alguns iam até presos, os centros espíritas eram fechados, a igreja dizendo que os espíritas têm pacto com o diabo, os médicos dizendo que eles incentivavam a loucura. Olha, haja resistência. E nós estamos aí, né? Passados 2000 anos desde a vinda de Jesus. A paisagem pode até ter se alterado, né? Coisas que não existiam em sua época existem hoje, mas os valores nem tanto. Ainda presenciamos muita insatisfação, muitos obstáculos a serem superados. Por isso, repito, a palavra de ordem é autoconhecimento. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? No que eu posso contribuir para um mundo melhor a partir do meu mundo interior? Qual é a minha contraparte de todas as benesses que eu recebo do mundo? E vamos repetir: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses, conforme a mensagem grega em Delfos dizia. E Joana complementa: enfrenta os desafios da tua vida serenamente, não aguardando comodidades que muitas vezes não merecemos. Lembremos onde nos estamos localizados, situados, no mundo de provas e expiações. Então, sofrer expiações, passar por provas, não vai ser novidade, porque estamos num mundo onde isso é constante para o nosso crescimento, não como um castigo. E devemos realizar a nossa marcha, caminhar, não sentar à beira da estrada. Lembremos da parábola do semeador. Precisamos florescer numa terra fértil, adubada com o evangelho de bons princípios, sem medo, preservando o que para nós é valor, os valores eternos, e que devem ser utilizados no dia a dia, no bem, na proposta do bem, na proposta de Jesus, na proposta do amor. E Joana ainda nos diz: quem teme a escuridão, perde-se na noite. Seja você aquele que acende a lâmpada e clareia as sombras. Vamos lembrar da parábola, né? Das virgens estouvadas. Não deixemos gastar o óleo com coisas fúteis. Vamos preservar para quando o noivo vier. Porque Jesus foi desafiado o tempo todo e venceu. É a Ele que devemos seguir e nunca nos determos ante o primeiro obstáculo, né? Ante os desafios que são propostas, estímulos, instrumentos para o nosso crescimento espiritual. E quando tivermos que enfrentar, estivermos em dúvida sobre qual decisão tomar, pensar: o que Jesus, a quem sigo, gostaria que eu fizesse em relação a essa situação? Respira fundo, faz uma prece, sintoniza com os amigos espirituais e vamos tomar a melhor decisão para todos e não somente para mim. Então, vamos deixar aqui o recado de Joana para todos nós no dia de hoje, que veio confirmar que Jesus continua muito atual. Por isso que é Jesus e atualidade. Só que ele precisa ser conhecido, crido, vivido, assim como o próprio Espiritismo. Porque Jesus é ontem, hoje e sempre. Ele é. Né? Então vamos encerrar, agradeço pela sua presença, que possamos continuar aprendendo sempre, esperamos, né, que possamos estar juntos no próximo mês para mais uma lição de Joana de Ângeles, né? Em nome de Jesus, em nome do nosso mestre, modelo e guia, a quem devemos agradecer, amar, imitar. Que o Senhor da vida, que nos permite sair da cama todas as manhãs, abrir os olhos para uma nova tentativa de sermos o melhor que pudermos nessa existência.
sem ficarmos preocupados com o que passou e inquietos com o que virá. Mas o hoje, o que eu posso estar inteiro e entregue à minha ação do agora. Que o Senhor nos abençoe, um forte abraço e até